analista de projetos, vulgo a chata, porque vocês estão sempre me vendo quando eu tenho que cobrar alguma coisa, alguma data, alguma entrega, enfim. O que eu vou falar para vocês hoje é uma aula que eu tive na FGV, no MBA que eu estou fazendo. É a primeira aula antes de começar todas as outras matérias. Eles falam de comunicação, acho que para deixar todo mundo na mesma página. Tem um cara chamado Peter Drucker. Ele é considerado o pai da administração moderna e é o pensador mais reconhecido sobre o fenômeno dos efeitos da globalização na economia e nas organizações. E aí ele falou a seguinte frase: 60% de todos os problemas administrativos resultam da ineficácia da comunicação. Talvez, se a gente parar para pensar, mais de 60%. Se a gente for analisar o nosso dia a dia, o que acontece, os ruídos que acontecem. Mas o que é comunicação interpessoal? A gente tem comunicação escrita, por e-mail, carta, tem comunicação entre duas pessoas, comunicação em grupo, tem apresentações. A gente vai falar de comunicação interpessoal, é de uma pessoa para outra. Então, na verdade, essa comunicação é um método de comunicação para transmitir uma informação para uma segunda pessoa, que é uma receptora. Gente, vocês podem ir me cortando e perguntando, tá bom? Não. Como que funciona esse processo? Eu penso o que eu vou falar, eu planejo o que eu vou falar e transmito. Nem sempre isso acontece, né? Porque a gente fala que tem, às vezes, algumas coisas que a gente fala que é sem filtro, né? Vai, falou, pronto, e falei merda. Mas o certo era, eu penso, eu me planejo para falar e eu transmito a informação. Como isso acontece? Eu tenho um provedor, que é quem vai prover essa informação. Eu tenho um usuário, que é quem vai receber. A informação vai codificada e a pessoa que vai receber vai descodificar. Aí gera os ruídos, porque eu tenho uma cultura diferente da outra pessoa. Então eu tenho interesse no assunto ou não, tem boatos, tem o meio ambiente, que a gente se integra, tem valores pessoais, que isso é bem forte, tem influência dos grupos, a cultura organizacional, tem um monte de coisa, coloquei só algumas. Então, eu transmito, a outra pessoa recupera, e aí, normalmente tem um ruído, porque a pessoa vai entender o que ela quiser entender. Alguma dúvida nesse desenho? Quais são as características primárias da comunicação? Nós, quando vamos falar com outras pessoas, nós somos autocentrados. O que isso significa? Eu só quero saber de mim. É só o que me interessa, não é o que interessa ao outro. A gente não para pensar nisso. Nós somos treinados a ter uma postura passiva para receber informação. A pessoa vai vir conversar comigo, eu vou ficar olhando para a cara dela, eu vou entender metade do que ela falou e a outra metade vai entrar por um ouvido e sair pelo outro. Na verdade, a gente acaba se comunicando de uma forma mais intuitiva. A gente não se prepara para se comunicar com o outro, para analisar a forma como o outro é, o ambiente do outro, o que está acontecendo. Então, a gente não tem uma preparação. Então, a gente acaba produzindo uma certa informação sem foco nenhum na pessoa que vai receber essa informação, que é o normal, né? E aí existe a tal da escuta ativa. O primeiro passo é, eu ignoro totalmente o que a pessoa está me falando. O segundo, eu finjo que eu estou ouvindo o que a pessoa está me falando. O terceiro, eu ouço seletivamente. Então, ela fala A, B, C, D, eu entendo C e F. E ouvir atentamente. Eu posso estar ouvindo atentamente, mas posso estar ignorando e vice-versa. A escuta ativa é ouvir com empatia. Eu vou ensinar para vocês umas técnicas para ouvir com empatia nos próximos slides. O que é ouvir empatia? É eu me colocar no lugar do outro, é eu entender o outro e não fazer pré-julgamentos, não ter um preconceito, uma série de... Então, para acontecer a escuta ativa, eu tenho que
está verdadeiramente ligado ao outro, de certa forma. Então eu preciso... Você tem que saber o que você vai ouvir, entender que o que o outro vai falar, às vezes não é pessoal. O outro vai receber informação, pode levar para o lado pessoal, você não pode entrar no que o outro vai... na forma como o outro vai se reagir. Você tem que conhecer... Você pensa que conhece quem vai falar, que é o tal do preconceito. E a gente tem a tendência de reagir, né? Tem a disputa, tem a briga de ego, tem o preconceito, enfim. Então, para ter a escuta ativa, a gente tem que silenciar. Silenciar o quê? A mente. Tirar todos os preconceitos, que é o que eu falo no próximo slide. Não ter preconceito, não ter preocupação, não ter pré-julgamento, não ter resistência, antecipação e prepotência. Difícil, né? No dia a dia. Técnicas para ouvir melhor. Isso daqui é para você ficar no ciclo da outra pessoa, para ela entender que você está falando e você está ouvindo o que ela está falando. Então, tem a técnica da paráfrase. Por exemplo, a pessoa chega para mim e fala assim: Renata, eu preciso que você crie um relatório XPTO para reunião de resultados. Aí você vira e fala, aí eu viro e falo, para fazer a paráfrase: ah, você quer o relatório XPTO para reunião de resultados? Aí a pessoa fala assim, porque a pessoa vai falar assim: ah, ela entendeu o que eu falei. Não tem ruído na comunicação. A empatia. Você tem que indicar para a pessoa que você entende os sentimentos dela. Então a pessoa começa a conversa para quebrar o gelo. A pessoa fala assim: nossa, mas que saco, meu chefe. Aí você fala: nossa, é complicado mesmo lidar com as outras pessoas. E aí continua a conversa. A outra técnica é de neutralidade. Você ouve sem demonstrar nenhum julgamento. Então a pessoa está te falando uma situação e você não julga em nenhum momento. Ah, você devia ter feito tal coisa. Ah, você devia ter falado tal coisa. Você silencia a mente, presta atenção e fala: ah, entendi. Só. A técnica do questionamento. Você estimula o diálogo. A pessoa está te contando uma história. Ah, porque eu fui pra praia, final de semana. Aí você vira e fala assim: ah, por que você foi? Tá difícil, né, fazer tudo isso? Vai ficar pensando o tempo todo. Fundamentação. Descobrir todos os pontos fundamentos da questão a ser considerada. Então, por exemplo, alguém está me pedindo um relatório. Tá bom, eu preciso do relatório, mas como tem que ser esse relatório? Você quer que eu exiba um gráfico? Você quer que eu coloque em textos? Você tem que questionar para tentar entender o outro. E o sumário, você tem que tentar sintetizar a conversa. É muita coisa, né, para tentar fazer. Você tem que sintetizar a conversa. Então, por exemplo, alguém chega e fala assim: Renata, faz relatório para reunião de resultados, porque fulano, ciclano, beltrano vai ter que fazer tal coisa. Não, conta uma história, né? Aí você pega, resume a história e fala: tá bom, então tem que fazer um relatório por causa disso, por causa de ciclano, beltrano, para reunião. Isso. Eu vou mandar para vocês esse PPT, tá bom? É estilo de comunicação. Aí um psicólogo doido inventou uma análise do estilo de comunicação, para a gente entender como que as pessoas reagem quando você vai conversar com elas. Porque a gente tem pessoas objetivas, tem pessoas que são fofinhas, que estão no campo do sentimento, tem pessoas que são mais racionais, cada um reage de um jeito, certo? Por causa da cultura, do ambiente que ela está inserida. Mas qual é o meu estilo de comunicação? Aí, eu peguei um questionário desse, um testezinho, Davi adora teste, né, Davi? E eu vou pôr lá no Confluence junto com você, para vocês verem a apresentação. Então, tem umas perguntas, respondem de verdade, assim, com sentimento, né, buscando no fundo do coração de vocês a verdade, não queiram se enganar. E aí ele vai falar qual é... Tem umas contas aqui, mas acho que vocês não têm problema, né? Que é tudo sominha. Se vocês tiverem dúvidas, vocês me procuram, tá? E aí ele vai te falar qual é o seu estilo de comunicação. Pode ser mais de um? Pode. Eu, por exemplo, tenho 2. Então ele vai te dar o estilo de comunicação quando você está
tudo na paz. E o estilo de comunicação quando você está sob pressão, que isso é importante também, de você saber para se conhecer. Então, eu vou passar para vocês agora os estilos, para vocês entenderem. Esses dois de cima, intuição e sentimento, têm predominância emotiva e idealista. Então, intuição, valoriza as ideias, a criatividade, a originalidade. Está sempre descobrindo novas possibilidades que não assumiram formas definidas no mundo real. Pressentem o rumo do futuro, quase videntes, né? Interessados em aquisições inovadoras, empreende várias iniciativas ao mesmo tempo e não gosta de estabilidade, tem dificuldade com o mundo real. Sentimento. Valoriza as pessoas, os relacionamentos, lidar com os outros e trabalha em equipe. Tem boa relação com os outros, vive bem em harmonia, paz e amor, né? Aí tem os de baixo, pensamento e percepção. Eles são racionais. É ou não é? Então é o pensamento. Valoriza os fatos, a organização, a lógica e a ordem. Então é assim, a ordem lógica é ou não é? O percepção, valorização, os resultados, as atitudes práticas e as decisões rápidas. Mas olha que engraçado. Sentimento e percepção são relacionamento e interações. Eles se relacionam com os outros e gostam da interação com o outro. Intuição e pensamento são mais intelectuais, ficam no campo das ideias. Agora eu vou dar uma caixa de bis para quem descobrir quais os dois estilos de comunicação que eu sou. Sentimento e pensamento. Sentimento e percepção. Os dois. Ao mesmo tempo que eu gosto de ação, resultado e sou objetiva, é muito amor. Mas você, assim, essa abordagem, ela diz que as pessoas elas tendem a ficar em dois quadrantes só. Não, é que Ou no ela meu pode caso ter mais pode forte, ter né? mais forte um outro. No meu caso, os dois deram o mesmo número. Então, nesse caso, eu transito entre um e outro. Só que sob pressão, eu sou pensamento e intuição. É bizarro, né? Sob pressão, a pessoa ela polariza ou não necessariamente? Polariza. Polariza? Às vezes, sim. Em alguns casos, sim. Ah, então Mas não sempre. Não é sempre, né? Não Não sempre. necessariamente. E sob pressão, ela pode ter, inclusive, dois desses estilos de comunicação. Pode ser um ou pode ser Que é o dois. teu caso, né? Que você pressão Vou pro outro. Quando eu tô sob pressão, eu sou o inverso do que eu sou. Tipo isso, né? E aí, quando vocês forem olhar aqui, ó, vai ter o quadrante, ó, em condições favoráveis e embaixo em condições de estresse. Então, no meu caso lá, o sentimento, que é o segundo, e o percepção, que é o primeiro, deram iguais. E aí, sob pressão, pensamento e a intuição. É engraçado, gente. E aí, se você for pegar... Tem um material mais completo que eu vou colocar no Confluence, que é justamente esse PDF, que tem frases que você pode usar para começar a comunicação com uma pessoa desse estilo. Porque, normalmente, você consegue identificar um pouco quando a pessoa por exemplo, pensamento, quando a pessoa é sentimento. Então, tem algumas frases para você começar a quebrar o gelo, para você dar a notícia, que a pessoa vai entrar na empatia, vai entrar naquele círculo que você está querendo criar da empatia e da relação com o outro. Então, eu vou ler algumas coisas engraçadas. Quer ver? Sentimento. Vocês vão rir. Sentimento faz assim, ó. Bom, ó, os afetivos tendem a querer ser gostados. Eu necessito que gostem de mim, né? Que fofo. São informais, são emotivos. Então, ó, o que eu posso fazer para me relacionar com uma pessoa sentimento? Inclua o aspecto humano. Pergunta da mãe, pergunta do pai, pergunta do marido. E aí, o que não fazer? Não inicie de jeito nenhum uma conversa sem um quebra-gelo. Nunca. Não chega falando assim, então, me dá um negócio tal. Aí você vai falar, nossa, que grosso. Não desconsidere abordagens e não defenda mudanças radicais.
Aí quando você vai pegar, por exemplo, percepção, que é prático, decidido e tal. Percepção faz assim, ó. Podemos começar agora mesmo. Já começa a conversar desse jeito com a pessoa. Isso será pago quase que imediatamente, porque ele só pensa no racional, né? É dinheiro, família é família, enfim. O que você acha de passar por cima dos detalhes e nos concentrarmos nos pontos principais? É muito diferente uma relação da outra pessoa. Então, por isso que nessa aula a gente trabalhou muito isso, de tentar entender esses estilos de comunicação e fazer exercícios que se atentem a você tentar criar empatia com esses tipos de comunicação. Porque na sala, às vezes, até saiu uma guerrazinha, assim, que a pessoa falava assim, ah, porque você é grosso. Aí a pessoa fala assim, não sou grossa, você que é fofa demais. Acontece, pode falar. Isso aí tem a ver com as necessidades da pessoa no momento. Por exemplo, uma pessoa com sentimento tem a necessidade de ter uma conexão. A pessoa de percepção tem a necessidade de ter progresso. A pessoa de pensamento tem a necessidade de ter certeza. A de intuição, necessidade de ter variedade. Sim, normalmente isso está ligado aos valores dela. Porque se você for pegar as perguntas desse teste, ele faz perguntas como: é provável que as pessoas me achem prático e objetivo, emotivo até certo ponto incentivador, astuto e lógico. Então, normalmente já é o seu íntimo já é assim. Você gostaria que os outros te vissem. Exatamente. Aí quando trabalho em equipe, o que eu quero? Então tá bem ligado aos valores, com certeza. E é claro que não é para vocês virarem psicopatas, né? Estudarem estilo de comunicação assim, de cabo a rabo, decorar tudo, decorar todas aquelas técnicas que eu mostrei da paráfrase. E aí vira aquela coisa robótica, né? Aí vira praticamente psicopata, né? Estuda o amiguinho, e aí consegue arrancar até a entrega do... não é pra fazer isso, gente. Eu tô trazendo só algumas técnicas que a gente aprendeu em sala, porque como é um curso de gestão de projetos, a gente vai lidar muito com pessoas durante o curso. E são pessoas que a gente não tem nenhuma base de conhecimento sobre elas. Eu não sei histórico, eu nunca trabalhei com elas. Então eles dão essa base para todo mundo ficar no mesmo patamar e não matar um ou outro, né? Eu acho que essa é a ideia. Gente, era isso. Eu vou disponibilizar... tem uma frase da Maya Angelou, que ela fala que eu aprendi que as pessoas esquecerão o que você disse, as pessoas esquecerão o que você fez, mas as pessoas jamais esquecerão como você as fez sentir. Profundo, né? Traduzindo, quem bate esquece, quem apanha não esquece. Exatamente. Exatamente. É muito difícil a gente segurar, às vezes, aquele preconceito que a gente tem, aquelas as bases culturais, ou segurar o dia a dia para conversar com o outro. É bem difícil isso. Mas talvez, se a gente criar um exercício de se colocar no lugar do outro, talvez a gente tenha uma comunicação mais efetiva. Talvez usar aquelas técnicas, não precisa usar todas, né? Você vai virar psicopata, um robozinho. Mas para você entrar no ambiente do outro e o outro criar empatia. E aí as relações ficam mais fáceis, inclusive no trabalho, né? E aí a gente não cria os ruídos de comunicação. Você fala A, o outro entende B e aí entrega D, né? Mais ou menos isso que acontece. Eu vou disponibilizar essa apresentação para vocês e junto o PDF. Só que a única coisa, vocês vão ter que imprimir pelo menos aquela folha as folhas dos testes. Imprimir em frente e verso para economizar a folha. Isso é meio politicamente incorreto, né? Dizer para imprimir, para fazer teste. Mas é legal, aí se vocês tiverem dúvida de como preencher, vocês me perguntem. E aí, nesse material, tem um completinho, falando sobre cada um daqueles estilos de comunicação. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Vocês têm alguma pergunta? Fiquei imaginando uma situação aqui, né? Imaginei o café inteiro fazendo isso, ou colando uma plaquinha aqui, obviamente que não vai colar, mas não, na mesa, de repente, quando eu vou conversar com alguma Só pessoa... sentimento, toma cuidado comigo. Renata é sentimento e também é percepção, né? Seria muito legal.
As pessoas vão ficar se olhando agora. Assim, Seria muito Analisando. legal. Porque eu acho que isso aí ele não se trata de rotular, mas de facilitar a comunicação. É diferente de outros testes que a gente vê por aí, né? Mas normalmente quando você bate o olho numa pessoa, quando você, na verdade, conversa com ela, né? Não bater o olho, isso também não é evidente, mas quando você começa uma comunicação com uma pessoa, você já começa a perceber um pouco como ela é. A situação perfeita. Aí você percebeu que eu tenho várias você consegue. ideias, né, Rick? Eu já tive umas ideias aqui. Não, então, na primeira, quando eu tive essa aula, foram 4 aulas. Então eu tive uma semana, eu tive um intervalo de uma semana e aí tive de novo. Então eu fiquei quase que o mês inteiro, as pessoas passavam por mim e falavam, esse daí é intuição. Que nem Esse lembra daí é quando fala, né? percepção. Você começa a viciar e fica analisando, ó, aquela pessoa tá virada ali e tal. Na verdade, a ideia não é isso, né? Não é vocês viciarem nesses métodos, mas é só para vocês saberem que existem técnicas, existem formas de você quebrar essa barreira com o outro, né? Tem até uma história engraçada que, para vocês perceberem como é o meio assim que interfere na forma como o outro recebe a informação. Tem história de duas gêmeas, são irmãs gêmeas univitelinas. E aí, na infância, elas foram brincar no quintal de casa com a mãe. E aí, a mãe botou as duas no balanço e tá empurrando as duas. Aí uma delas vira e fala assim, mãe, mais alto! Mãe, mais alto! Aí a outra, mãe, mais alto! Mãe, mais alto! E aí a mãe começou a empurrar as duas, mais alto, mais alto. Uma delas caiu, se esborrachou, rachou o lábio, foi pro hospital, enfim. Aí cresceram. Aqui não caiu no chão, achava um absurdo a mãe ser irresponsável. E a psicóloga foi tentar entender, né? Mas por quê? Aí veio essa história da infância. Porque a minha mãe empurrou muito forte e ela derrubou a minha irmã do balanço. Tá bom. Aí a psicóloga foi e conversou com a outra irmã. A percepção da irmã que caiu e rachou a boca é de que a mãe dela era o máximo. Porque ela tava com a sensação que tava voando e ela queria ir mais alto. E a mãe dela fez ela voar. Literalmente. Então é muito da percepção do outro. É da cultura, dos valores, das amizades que você tem. É isso que forma como você vai receber a informação. Então por isso que tem essas técnicazinhas, né? Pra você dar uma formatada, pensar como você vai entregar o e-mail, como você vai falar com o outro, né? Respira, fala assim, então, ele é sentimento, eu vou falar assim, oi, tudo bem? E aí, como foi o final de semana? E aí destringe o e-mail. Então, chega na mesa, né, a mesma coisa. E é isso. Bom, Salve, obrigado. obrigada.